Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Neste vídeo, vamos dar continuidade à nossa série Os Caminhos do Mar, iniciando, desta vez, uma sequência sobre as empresas estrangeiras de navegação. Vamos iniciar esta sequência falando da ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, a grande e saudosa empresa de navegação da vizinha Argentina, que infelizmente não existe mais. Aí ao fundo, a linda flag da ELMA. Mas antes de iniciarmos, eu os convido a se inscreverem no canal, clicando neste botãozinho que está aí do lado, ok? Depois não se esqueçam também de acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que virão. E não se esqueçam daquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. Para começar essa série de apresentações das empresas estrangeiras de navegação, escolhi começar pela ELMA, porque essa empresa toca-me de maneira especial, principalmente pela semelhança com o nosso também saudoso Lloyd brasileiro. Eram as duas maiores empresas de navegação da América do Sul, ambas estatais e ambas extintas, deixando uma grande lacuna tanto na Marinha Mercante brasileira quanto na Argentina. Lembro-me muito bem dos navios da ELMA durante a minha passagem pelo Lloyd. Sempre que chegávamos a um porto, notadamente na linha do Mar do Norte, invariavelmente lá estava também um navio da ELMA. Em uma dessas nossas viagens para Hamburgo, estava eu no Lloyd Guatemala e logo após a nossa proa estava atracado um navio da ELMA, se não me engano o Rio Belgrano. Como os nossos destinos na noite de Hamburgo eram sempre os mesmos, encontramos alguns colegas argentinos no Zillertal, lá em São Paulo. Papo vai, papo vem, depois de algumas canecas de chopp, já éramos grandes amigos. A ELMA apenas se diferenciava do Lloyd por ser uma empresa bem mais nova. Enquanto a criação do Lloyd ocorreu em 19 de fevereiro de 1890, a ELMA foi criada 70 anos mais tarde, em 30 de setembro de 1960, no governo do presidente Arturo Frondizi. A ELMA resultou da fusão de duas outras empresas estatais existentes no país, a Flota Mercante del Estado, criada em 1941, e a Flota Argentina de Navegación de Ultramar, criada em 1949. Os primeiros navios da ELMA foram aqueles de projeto padrão e construídos de forma seriada na Segunda Guerra Mundial em um programa gerido pela agência americana United States Maritime Commission. O objetivo desse programa era reequipar a Marinha Mercante americana com navios mais novos, substituindo unidades antigas operando a partir da Primeira Guerra Mundial, como os Hog Highlanders. Incorporar algumas dessas novas unidades, como navios auxiliares da Marinha Americana, do Exército e da Guarda Costeira, e principalmente atender a política dos Estados Unidos de reserva de emergência de belonaves e navios mercantes em tempo de guerra, para propiciar uma reposição rápida das unidades perdidas durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo as nações aliadas. Assim foram construídos os Liberty Ships, os Victory Ships, os cargueiros costeiros C1M AV1, que no Brasil ficaram conhecidos como Mula Manca, os petroleiros T2, entre outros. Após o término da guerra, muitos desses navios ainda operaram nas frotas mercantes de diversos países durante muito tempo. No início de suas atividades, a ELMA operou com os Victory Ships e os Liberty Ships. Os Victory Ships foram 15, cujo tipo padrão é esse que aí está. Os Victory eram navios de 10.600 toneladas de porte bruto, 138 metros e 70 centímetros de comprimento e 18 metros e 90 centímetros de boca,
com propulsão por turbina a vapor. Apenas 2 deles tiveram propulsão por motor diesel e máquina alternativa. Os Liberty foram 2, que eram do tipo que mostra essa imagem aí. Os Liberty tinham características construtivas semelhantes aos Victorys, mas tinham propulsão por máquina alternativa de tríplice expansão. Havia ainda um único Park Ship, que foi a versão do Liberty Ship construído no Canadá, como esse aí da foto. Quanto a esse, é uma fonte que cita que foi recebido pela Elma um desses navios, o Kootenai Park. Entretanto, não conseguimos nenhum registro dele na frota da Elma. Vamos então ver quais foram os Victorys e os Liberties recebidos pela Elma como sendo os seus primeiros navios. Dos 15 Victory Ships que foram para a Elma, 9 foram construídos no Bethlehem Fairfield Shipyard, em Baltimore, no estado de Maryland. Os outros 5 foram construídos no Oregon Shipbuilding Corporation, localizado em Portland, no estado de Oregon. Apenas um dos navios foi construído no Richmond Shipyard, localizado em Richmond, na Virgínia. Todos os 15 navios da série Victorys foram recebidos pela agência governamental americana nos anos de 1944 e 1945. Após a guerra, em 1946 e 1947, foram vendidos para empresas argentinas. 7 foram para a Companhia Argentina de Navegación Dodero, 5 para a Companhia Rio de la Plata de Navegación Ultramar e 3 para a estatal Flota Mercante del Estado. Em 1949, os navios da Dodero e da Rio de la Plata foram para outra estatal, a Flota Argentina de Navegación de Ultramar. Em 1960, as duas estatais se fundem na empresa Líneas Marítimas Argentinas, ELMA, que recebe os 15 navios em 1961. Vamos ver a seguir quais foram esses 15 Victory Ships incorporados. Aí estão os Victory Ships da Elma, construídos no Bethlehem Fairfield de Baltimore e incorporados em 1961. Os nomes originais de cada um estão logo após os nomes recebidos. A maioria deles operou na frota da Elma até o fim de sua vida ativa e foram demolidos na Argentina, exceção apenas para o Buenos Aires e o Tucumã, que foram vendidos para empresas estrangeiras e demolidos no exterior. Esses são os outros Victory Ships, incorporados em 1961. 5 deles foram construídos no Oregon Shipbuilding Corporation de Portland: o Campeiro, Overo, Marineiro, Granadeiro e Orneiro. Apenas um foi construído no Richmond Shipyards, o Fleteiro. Os nomes originais de cada um estão logo abaixo dos nomes recebidos. Todos eles operaram na frota da Elma até o fim de sua vida ativa e foram demolidos na Argentina. A maioria em Campana, um deles em Puerto Galván. Vamos agora ver os 2 Liberty Ships que compuseram a frota da Elma nos seus primeiros anos de operação. Eles tiveram uma trajetória de vida operacional com mais mudanças. Por isso mesmo, há mais informações sobre eles. O primeiro deles é o Recero, cujo nome original era Cleveland Forbes. Foi recebido em 1944 pela agência governamental americana. Em 1946, foi vendido para a Companhia Argentina de Navegación Dodero e renomeado como Lancero. Em 1948, foi renomeado como Recero. Em 1949, foi repassado à Flota Argentina de Navegación de Ultramar e em 1961 incorporado à Elma. Navegou pela Elma por apenas 2 anos e foi vendido em 1963 à Motorex Sudamérica Sociedade Anônima, quando foi renomeado como Francisco Ratti e passou a operar
sob bandeira panamenha. Em 1964, foi vendido a Magellan Strait Development Corporation, renomeado como Marnik, agora navegando sob bandeira liberiana. Neste mesmo ano, no dia 14 de novembro, quando navegava de Maracaibo para Nova York, acidentou-se próximo à ilha San Salvador, nas Bahamas. Sem perspectiva de continuar operando, foi demolido em março de 1965 em Avilés, na Espanha. O outro Liberty é esse que aí está, o Arriero. Foi recebido em setembro de 1943 pela agência governamental americana. Em 1946 foi vendido para a Companhia Argentina de Navegación Dodero e renomeado como Coracero. Em 1948 foi renomeado como Arriero. Em 1949 foi repassado à Flota Argentina de Navegación do Ultramar e em 61 incorporado à Elma. Navegou pela Elma por apenas 2 anos e foi vendido em 1963 para a Meltem Companhia Naviera, quando foi renomeado como Equity e passou a operar sob bandeira liberiana. Em outubro de 1969, foi demolido em Irao, no Japão, pela empresa Matsukura Kaiji Kaika. Esse KK, no final das empresas, da maioria das empresas japonesas, significa Kabushiki Kaisha, que é o Sociedade por Ações ou Sociedade Anônima em japonês. Os anos seguintes ao início da década de 1960 foram de crescimento da frota da Elma e expansão de suas linhas internacionais. Chegou a ter uma frota de cerca de 60 navios, perfazendo um total de 700 mil toneladas de porte bruto que chegavam aos principais portos do mundo. Elma e Lloyd brasileiro também se assemelhavam muito em suas rotas de longo curso. Da mesma forma que a brasileira, a empresa argentina estendeu suas linhas para os portos do norte da Europa, Reino Unido, Mar Báltico, Mediterrâneo, costa leste dos Estados Unidos, Canadá, Golfo do México, portos do Mar do Caribe, África e Oriente. A maior parte de sua frota era composta por navios cargueiros, mas a Elma também contava com confortáveis e atraentes navios de passageiros, alguns deles mistos, que também transportavam carga em maior ou menor quantidade. Faziam cruzeiros turísticos em rotas internacionais e contribuíram muito para o incremento do fluxo de turistas para a Argentina. A partir de agora, vamos apresentar os navios que passaram pela frota da Elma, além daqueles Victory e Liberty já apresentados. Fizemos um levantamento do total de navios que passaram pela frota da Elma durante todo o seu período de existência e chegamos ao número de 90 navios. É claro que, como ocorre em levantamentos dessa natureza, em que diversas fontes são consultadas, pode ocorrer algumas variações de origem de navios ou mesmo aparecer um ou outro que não foram contabilizados. Mas acreditamos que este número que chegamos é o de maior acuracidade. Em mais uma semelhança com o Lloyd brasileiro, a Elma também se utilizou de estaleiros nacionais para a construção de parte dos seus navios. Dos 90 navios que passaram pela frota da Elma, 25 foram construídos em estaleiros argentinos. Foram eles o Artilleros y Fábricas Navales del Estado, de Ensenada, na província de Buenos Aires, o Artilleros Alianza, em Dock Sud, em Avellaneda, província de Buenos Aires, e o Artilleros Argentinos Rio de la Plata, Astarza, no Rio Luján, em Tigre, na Gran Buenos Aires. Vamos então ver os navios que foram construídos nesses estaleiros argentinos. Os navios construídos no Artilleros y Fábricas Navales del Estado são esses que aí estão. As letras C, G significam cargueiro. Nas duas datas, a primeira é o ano de sua incorporação e a segunda é a data da desincorporação, seguida de um V de Victor, quando o navio foi vendido a outra empresa, ou de um D de Delta, quando o navio operou na Elma durante a sua vida útil e foi demolido para sucateamento.
Esses são os navios construídos no Astilleiros Aliança. Voltamos a repetir que as letras CG significam cargueiros. Quando após essas letras está escrito reefer, significa a possibilidade de transporte de carga em baixa temperatura em um contêiner frigorífico. Como também já dissemos, nas duas datas, a primeira é o ano de sua incorporação e a segunda é a data da desincorporação, seguida aí no caso de um V de Victor, indicando que o navio operou na Elma e foi vendido para outra empresa. Completando os navios construídos em estaleiros argentinos, aí estão os navios do Astilleros Argentinos Rio de la Plata, o Astarza. Os demais navios da Elma foram construídos em estaleiros no exterior. Vamos começar pelos construídos na antiga Iugoslávia. Após o nome do navio está o ano de conclusão de sua construção. Quanto às letras CG e as datas já foram comentadas. Chamamos atenção para o destino final do rio Carcaranhá, que foi atacado e afundado durante a Guerra das Malvinas. O lago Lácar foi repassado à Guarda Costeira Argentina em 1968. Esses foram os navios construídos na Itália. Como dissemos, após o nome do navio está o ano de conclusão da sua construção. Aparecem aí os navios mistos, que eram navios de passageiros que também transportavam carga em maior ou menor quantidade. Os navios construídos na Inglaterra são esses que aí estão. Após o nome do navio está entre parênteses o seu nome original, ao sair do estaleiro, seguido do ano de conclusão de sua construção. E aí estão os navios construídos na Espanha. E aí estão os navios construídos na Escócia. O Corrientes e o Salta foram construídos nos Estados Unidos e têm uma história interessante. Ambos foram construídos para a Marinha Americana como porta-aviões de escolta. Tinham as mesmas especificações e foram construídos no estaleiro Tacoma Shipbuilding Corporation, em Tacoma, nos Estados Unidos. Em 1949, foram convertidos em navios mistos, operando na Argentina pela Companhia Argentina de Navegación do Douro e depois pela Flota Argentina de Navegação de Ultramar, antes de chegarem a Elma, em 1961. O Corrientes operou até 1964, quando foi demolido em Antuérpia, na Bélgica, e o Salta operou até 1966, quando foi demolido em Buenos Aires.
Os dois navios construídos na Alemanha, o Rio Juramento e o Rio Paraná, eram os navios mais antigos da frota da Elma, construídos que foram pelos estaleiros alemães na década de 1920. Ambos foram para a Argentina em 1940 e depois de operarem em outras empresas argentinas, chegaram a Elma em 1961. O Rio Juramento foi vendido em 1963 e demolido na Argentina em 1965. E o Rio Paraná foi demolido em 1975, também na Argentina. Na Dinamarca foram construídos os dois cargueiros, Rio San Juan e Rio Iguaçu. E na Holanda, os dois navios mistos, o Iapeú e o Alberto Dodero. E por final temos aí o cargueiro Rio I, construído na Suécia em 1948, no estaleiro Saab Kockums AB de Malmö. Foi incorporado em 1961 e vendido em 1977. Na França, foi construído o cargueiro Presidente Castillo, em 1948, no estaleiro Chantier de l'Atlantique, em Saint-Nazaire. Foi incorporado em 1961 e demolido na Argentina em 1971. E a nossa história termina lembrando mais um ponto de tangência entre o Lloyd e a Elma. Empresas estatais que eram, ambas foram dissolvidas por um ato do governo federal. O Lloyd, em outubro de 1997, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Nacional de Desestatização. A Elma deixou de existir um pouco antes, em 1996, no governo do presidente Carlos Menem, também atendendo a um plano de reformas. Sem querer abrir discussão ou entrar em detalhes sobre as causas e a decisão da extinção das duas grandes empresas, de uma coisa temos absoluta certeza: o seu desaparecimento causou um profundo vazio e deixou uma baita saudade em nós marítimos brasileiros que tripulamos os navios do Lloyd. E posso afirmar com certeza que o mesmo sentimento permeia os companheiros argentinos que tripularam os navios da Elma e até hoje deles guardam boas recordações. Somos como órfãos dos liners, dos bombas, dos cabos, cidades e baías do Lloyd e os colegas argentinos dos rios e lagos da Elma que já não cruzam mais os mares do mundo. Ficaram apenas na nossa memória como doces recordações dos bons tempos da São Pauli de Hamburgo e o chopp do Zillertal, da beleza da travessia do Bósforo, dos portos do Mediterrâneo, do Adriático e do Báltico, da navegação no Mississippi para chegar a New Orleans, para uma costumeira ida lá na Bourbon Street, dos portos da costa leste americana, com destaque para Férica, Nova York, além de Boston, Baltimore, Filadélfia e demais portos daquela rota. Saudades ficaram até mesmo do mau tempo no Golfo do México e na Biscaia. Parte de nossas vidas, marcas, lembranças e sentimentos nostálgicos de uma marinha mercante romântica que não existe mais.
assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, o botãozinho ainda está ali, ok? Cliquem nele para fazer sua inscrição e depois vai aparecer um sininho, cliquem no sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos, ok? E também não se esqueçam daquele like, que é muito importante para nós, ok? Eu os convido também a continuar assistindo aos vídeos do canal através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado, tá bom? Façam também uma visita ao conteúdo do canal. Lá estão todos os vídeos já produzidos aqui até o presente momento. O link para o acesso ao conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo vídeo, ok? Um forte abraço.